Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um CRA Entrevista. Hoje com um cenário novo, espero que vocês gostem. Escrevam aqui embaixo nos comentários o que é que vocês estão achando desse ambiente que a gente criou, especialmente para você. Ano novo, cenário novo, não é verdade? Bom, gente, hoje o nosso tema é sobre qual o perfil que os recrutadores estão buscando. Obviamente, vocês que já acompanham aqui o nosso canal já sabem que antes de eu entrar no tema, de chamar o nosso convidado, eu convido você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, ativar as notificações, já deixar o seu like e, claro, compartilhar esse link, não só do nosso programa de hoje, mas também dos outros conteúdos que estão aqui no canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que o nosso canal, que o canal a serviço da administração é relevante e assim ele sugere para mais pessoas o nosso canal. Combinado? Agora sim, vamos chamar o nosso entrevistado. Eu tenho um prazer de convidar o Bruno Lucarelli, ele que é líder de recrutamento e seleção na UI Brasil. O Bruno, ele já está há mais ou menos uns 5 anos nessa função, né, Bruno? Tudo bem? Muito obrigada por participar aqui com a gente. Olá, Maria Rita, tudo bom? Obrigado, super prazer falar com vocês. É isso, estou um pouco mais de 5 anos nessa posição, são 10 anos aqui na UI. Bom, eu quis chamar a atenção, né, desse tempo, porque a gente sabe que o processo de recrutamento, na verdade, esse universo, né, do processo seletivo, ele está em andamento também junto com o mundo, né? A gente fala muito que os candidatos precisam se capacitar, né, acompanhar a evolução, mas o processo de recrutamento também. Fala pra gente, nesses últimos 5 anos que você está nessa posição de liderança, o que é que você tem percebido de mudança? Bom, as mudanças são muitas, né? Já virou quase lugar comum falar sobre isso, né? Acho que todo mundo tem percebido. As mudanças acontecem num contexto bem mais amplo, né? A gente pode falar das mudanças aí da sociedade, das mudanças dos negócios, obviamente, né, do universo do trabalho e, consequentemente, isso tem um reflexo também dentro dos processos de seleção, seja nas necessidades das organizações, dos perfis dos profissionais, seja na forma como o processo caminha realmente, né? Falando aí desse aspecto, a gente percebe que as tecnologias tiveram um impacto muito grande, continuam tendo, elas estão trazendo muita inovação e quem diria, né, que alguns meses atrás aí, mal sabíamos nós que essa tecnologia praticamente ia ser a nossa salvação para um contexto que de uma hora para outra mudou bastante. Então, quando chegou toda a questão da pandemia, todo mundo teve que se adaptar e sem a tecnologia a gente teria ficado aí numa situação bastante complicada para conseguir continuar, né, tocando os processos de seleção, né? Então a tecnologia está bem mais presente hoje aí como um recurso central no processo de recrutamento e seleção. Bom, falando um pouquinho mais sobre você, né, a gente teve a intenção de lhe convidar, porque a gente sabe que a UI Brasil é um braço muito importante da UI, uma das maiores empresas do mundo em consultoria e auditoria, está presente em mais de 150 países, com mais de 300 mil colaboradores. Eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre o seu dia a dia, né, sobre a sua rotina, como é que você faz, o que é que você faz no dia a dia? Para quem não conhece, falar um pouco sobre a empresa, obviamente, para quem ainda não conhece a UI, principalmente a UI Brasil, mas também falar um pouco sobre a sua rotina, para a gente começar com chave de ouro, né? Aí eu acho que é importante comentar de uma característica bastante forte nossa, que acaba impactando, obviamente, na minha rotina, né? Que é nós, enfim, a UI Brasil, na verdade, ela está inserida em um contexto de uma atuação bastante integrada regional, então nós atuamos aí praticamente como 5 países bastante integrados, né? E faz parte do meu papel, inclusive, olhar para essa região e não só para o Brasil. A gente está falando de Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, fazem parte da região que a gente chama de América Latina Sul, né? Então, até como um reflexo de todo esse contexto que eu estava mencionando agora mesmo, né? Enfim, um contexto mais amplo aí, global, da sociedade, tudo mais, a gente percebe que esse tipo de integração é bastante importante para os clientes, então, obviamente, é importante que a gente trabalhe da mesma forma, né? Então, eu olho para todas as necessidades, para todo o tema de atração, de seleção de talentos dentro dessa região, né? Então, o meu dia a dia não está limitado aí ao Brasil, e sim essa região que a gente entende como uma coisa só, praticamente. Boa parte aí
da minha atividade, dos meus esforços, do meu tempo, está relacionado a estar bastante próximo do negócio, então, de toda a liderança do negócio, para entender os movimentos, quais são as tendências, quais são as necessidades em termos de, no que se refere a talentos, né? Para conseguir traduzir isso em pessoas que se juntem aí à nossa atividade, à nossa organização. Bom, de acordo com essa experiência, né, que você falou para a gente, em contato com esses 5 países, a gente consegue definir um perfil mais comum que você encontra nos profissionais, nas pessoas que vocês implantam, né, os processos seletivos de vocês? É um pouco difícil falar de um perfil, né, mais comum, até porque perfis são múltiplos, né, são multifacetados, mas se eu puder destacar talvez um traço mais comum, né, do que a gente tem observado nos profissionais com quem a gente conversa, na verdade é um traço relacionado à transição. As pessoas estão em transição, né? De que transição eu estou falando? As pessoas estão procurando se encontrar dentro desse cenário bem maior de transformação, né? E se posicionar diante de tudo isso. Isso significa abandonar alguns modelos antigos, né? E caminhar para um modelo mais atual, mais relevante. E nesse processo, não é algo que acontece do dia para a noite, óbvio, né? É realmente um processo. Então, algumas pessoas estão já um pouco mais alinhadas a esse novo modelo, outras ainda estão mais no início do processo, tentando se encontrar, né? Então, identificar aí o que é importante para cada uma delas, para se manter relevante nesse contexto todo, né? E talvez um segundo traço que a gente perceba nas pessoas em decorrência disso é o da ansiedade. A gente percebe que as pessoas estão bastante ansiosas com toda essa transformação também. Você acha que esses 2 traços, né, que você levantou para a gente agora são traços importantes nesse processo que a gente tem visto hoje, que antigamente era muito incentivado que a pessoa fizesse carreira, né, numa organização, começasse lá como trainee, quem sabe chegar até a altos cargos na organização. E hoje em dia não, a gente vê muitas pessoas querendo passar pouco tempo para adquirir experiências, e isso também tem impactado nos RHs, né, da vida, porque eles precisam manter aqueles talentos. Queria que você falasse um pouco sobre essa mudança também, né, desse lado corporativo. As pessoas não estão querendo mais fincar raízes nas empresas, né? Elas estão querendo aproveitar no bom sentido, tem a questão da busca do propósito também, e isso impacta como o RH vai cuidar dos seus talentos. Fala um pouquinho sobre isso, Bruno. Sim, essas coisas estão totalmente relacionadas e de fato essa é uma das grandes transformações ao longo das últimas décadas. Não é algo tão recente, mas, né, já vem acontecendo aí há um bom tempo, mas vem se intensificando. A gente percebe, né, nas gerações mais jovens essa característica mais forte, inclusive, e é um movimento que acontece e tem que acontecer dos dois lados, né, do lado das organizações e do lado dos profissionais. De fato, as empresas são bastante impactadas, então elas tiveram que se adaptar em grande medida a isso, né? Então, por um lado, isso vem como uma necessidade, sim, do contexto mais amplo, mas também é uma mudança de paradigma para muitas organizações, né? Então, seja as áreas de RH, ou seja, o business como um todo, né? Nós estamos tendo que nos adaptar a isso. Isso passa, por exemplo, por uma estratégia diferente de atração. Então, como você mesmo mencionou, aquela promessa, né, de valor de um empregador, de que aqui você vai fazer uma carreira, vai entrar como trainee, vai crescer, e em alguns anos vai chegar até o nível mais alto aí da pirâmide. Isso não deixa de existir, não deixa de ser importante, mas ela tem que coexistir com vários outros modelos que também sejam interessantes para pessoas que podem não ter esse interesse. A gente tem ainda na UI mesmo, né, essa característica, as pessoas podem fazer essa carreira nesse formato, mas o que hoje é mais importante, que a gente incorporou em algum momento aí dessa jornada,
é que o mais importante é que a experiência seja a mais relevante possível, a mais significativa, não importa quanto tempo cada profissional fique conosco. Bruno, conta pra gente como é que foram, né, esses meses da UI Brasil, por conta da pandemia, como é que vocês realizaram os processos seletivos? Tiveram que fazer algumas adaptações? Eu acredito que sim. Se você pode falar alguma coisa pra gente, que foi assim, uma mudança brusca necessária para que vocês continuassem, né, se movimentando? Com certeza houve adaptações necessárias, né? Foi uma mudança para todo mundo. É claro que, enfim, muitas empresas já estavam mais preparadas, outros tiveram um processo um pouco mais difícil. Nós já tínhamos bastante de tecnologia incorporada nos nossos processos, então um pouco disso foi facilitado, né? Agora, mesmo assim, ajustes foram necessários. Então, eu posso, obviamente, quase que do dia para a noite, né, todos os processos passaram a ser 100% virtuais. Isso não acontecia antes. A gente tinha partes dos processos ou alguns dos processos que eram virtuais, mas eles tiveram que passar aí para um modelo 100% virtual, todas as etapas. Uma etapa que talvez tenha representado uma mudança maior para a gente é a etapa que a gente sempre conduziu de dinâmica em grupo, né? Então, principalmente para os processos aí do nível de entrada, programa de trainees, uma grande quantidade de candidatos e candidatas participando, a gente tinha dinâmicas de grupo presenciais, né? Tudo isso teve que passar para um modelo virtual, né? E aí teve muita questão da tecnologia, as plataformas de tecnologia, quais atendiam, quais não atendiam. Nisso a gente teve que correr um pouco mais para buscar algo que atendesse, né? E o outro ponto foi o mindset das pessoas todas envolvidas, né? Tanto de candidatos quanto também de todos os entrevistadores, todos os líderes aí que muitos tiveram que se adaptar. Você acha que ainda existe um pouco de resistência, né, dos profissionais de RH mais tradicionais, vamos chamar assim, a usar essa nova tecnologia, né, que facilita, que possibilita, né, um contato maior com mais gente, mas não presencial, né? Muita gente acredita que o olho no olho, né, é muito importante no processo seletivo. Como é que você vê essa questão das gerações, né, dentro do ambiente corporativo no setor de RH? Alguma resistência existe, claro que talvez essa tenha sido uma das maiores consequências de todo o cenário pelo qual a gente está passando, né? Que foi justamente boa parte dessa resistência caiu por terra, né? Mas alguma sempre existe, eu vejo isso como algo natural, às vezes não é nem uma questão de resistência, às vezes pode ser preferência pura e simplesmente, né? Então algumas pessoas, como você mesma disse, preferem o olho no olho, preferem outro tipo de interação. Em algumas situações, esse tipo de interação pode ser mais apropriada realmente, né? Mas todo mundo, de uma hora para outra, foi quase que forçado, né, a enxergar que esse modelo, essa dinâmica aí de processo e de interação veio para ficar e que é crucial, né, que esteja no mínimo disponível para ser usado diante dos mais diferentes contextos, que não estão limitados só à questão da pandemia, né? A gente tem aí várias questões que permeiam esse tema. Então, desde antes da pandemia, a gente já tinha pessoas, por exemplo, participando de processos seletivos para outros países ou para trabalhos que já seriam de qualquer forma virtuais. Então, isso não é algo que surgiu com a questão da pandemia, né? É algo que se intensificou. Na sua opinião, o que é que não cabe mais a um profissional ligado ao recrutamento de uma grande empresa como a UI fazer, por exemplo? O que é que deve ficar no passado para esse profissional? A gente está agora conversando com aquele profissional que está nos assistindo e que está querendo, né, se reciclar, que está querendo trazer novas vertentes para a empresa. Algo que vai ficar cada vez mais no passado é o profissional de recrutamento e seleção que pura e simplesmente processa pedidos, né? Recebe um pedido por um tipo de profissional e reage entregando currículos, entregando candidatos, né? A tendência é que as próprias organizações, né, já peçam desses profissionais que sejam parceiros do negócio, que sejam consultores internos no que se refere
a atração, a seleção de talentos, né? Então, que estejam bastante próximos, entendendo as necessidades, traduzindo isso, ajudando o negócio a traduzir isso em profissionais, em perfis que seriam necessários e também em formas de chegar até esses profissionais. Então, essa proximidade e esse papel de ajudar, né, o negócio e a liderança a chegar às melhores decisões é a grande tendência, eu diria, para os profissionais de recrutamento e seleção. O que é que você entende hoje como uma mão de obra especializada, Bruno? A mão de obra especializada hoje ainda tem, obviamente, a componente mais, digamos, tradicional, que é a componente técnica, né, dos conhecimentos, ou seja, eles continuam sendo importantes. Em muitos casos, eles são, sim, cruciais para uma posição, para algum tipo de oportunidade, né? Mas eles não são os únicos fatores, né? Então, cada vez mais, eles devem vir acompanhados das competências comportamentais, né? Que são os chamados soft skills e também do modelo mental apropriado. Então, dentro de todo esse contexto que a gente vive hoje, né? A gente sabe que muitos dos skills que eram suficientes, que bastavam lá no passado, hoje já não são mais suficientes, né? Então, muitos permanecem, alguns ganham outro nível de importância, outros perdem relevância e tem aspectos novos que aparecem aí. E aí, principalmente, nessa questão aí dos comportamentos e dos modelos mentais. A gente sabe que há uma equação muito difícil, né, para o setor de RH, que é equilibrar a necessidade de profissionais qualificados, né, com a falta de mão de obra especializada. Existem alguns setores, né, algumas áreas, por exemplo, a área de tecnologia, a gente sabe que necessita de uma demanda, tem essa demanda, mas nem sempre o mercado consegue suprir. Como é que vocês fazem nesse momento? Sim, de fato. E isso eu acho, Maria Rita, isso eu acho que é justamente um grande exemplo de mudança de paradigma pelo qual as organizações precisaram passar e que estão tendo que encarar. De novo, não é algo tão recente, né? Já vem de algum tempo, mas que está cada vez mais forte, né? Então, as organizações já se deram conta de que o mercado não dá conta de suprir tudo que é necessário, a academia, enfim. As organizações estão tendo, sim, que assumir um papel cada vez maior, mais importante nessa equação, né, no sentido de formar e também de aceitar que os profissionais, os talentos não chegam 100% prontos, né? Isso é, sim, uma grande mudança, né? No passado, esperava-se que um candidato, um profissional, já trouxesse absolutamente todos os requisitos, todas as competências necessárias para uma posição e pronto, né? Agora já é necessário ter uma flexibilidade muito maior, né? As organizações estão tendo que encarar dessa forma e investir nessas formas e em formas cada vez mais criativas para formar essas pessoas dentro de casa, para trazer experiências, trazer competências. Claro que tudo isso não acontece em detrimento do esforço de contratação de talentos. Então, sim, cada vez os esforços estão mais fortes, né, para atrair, para contratar os talentos que são necessários. E nesse cenário fica também cada vez mais forte a necessidade de se diferenciar, né, da organização, se diferenciar na sua proposta de valor como empregador, né? Então, quem é mais atrativo leva melhor nessa guerra aí por talentos. E na sua opinião, como um profissional responsável, né, pelo processo seletivo pode desenvolver essa sensibilidade, né, essa skill de identificar um talento no meio de tantas pessoas? O ponto-chave aí, Marita, é realmente conseguir sair daquilo que é mais superficial, né, em relação a um candidato. Então, não ficar ali restrito ao currículo, aos aspectos que aparecem no currículo, ou seja, aquilo que é mais visível, mais concreto do perfil de um profissional, que é fácil de colocar numa folha de papel, né? E ir além para conseguir chegar, de fato, quais são as competências que esse profissional ou essa profissional podem trazer para a organização, né? Existem técnicas para isso, né? Mas o primeiro ponto-chave é quebrar um pouco
dos filtros iniciais que eram aplicáveis antigamente, né, que eram filtros bem mais objetivos, né, olhava-se para o currículo, essa pessoa tem essa formação, não tem, então serve ou não serve, vou seguir ou não vou seguir adiante com essa pessoa, né. Agora a gente precisa ir um pouco mais a fundo, né, e você não chega no perfil comportamental, no mindset de alguém olhando pura e simplesmente para um currículo. Bom, a gente sabe que o Brasil tem passado nos últimos anos por uma taxa de desemprego enorme, né? Foram mais de 12 milhões de desempregados e com certeza a pandemia aumentou muito esse número. E por conta disso, alguns profissionais precisaram abrir mão de alguns sonhos, alguns objetivos e passaram a assumir posições até não equivalentes às suas formações, às suas especializações, experiências. Minha pergunta é a seguinte: a partir do momento que você, de certa forma, entre aspas, né, teve que regredir na sua colocação, teve que assumir posições profissionais que fogem, né, ao que era feito por essa pessoa, como ela deve se preparar para voltar à posição que estava ou até tentar novos voos, né, voos mais altos? Porque tem uma questão psicológica também, mas também tem todo um preparo, uma busca de capacitação. Como é que você vê isso? O primeiro ponto que eu acho importante comentar aqui é o seguinte, claro, não posso falar por todas as organizações, mas muitas organizações compreendem esse cenário, né? Estão atentos, estão sensíveis a esse cenário e, consequentemente, estão mais abertas em relação a essas situações, né? Sejam para considerar profissionais que estejam fazendo esse tipo de mudança, né? Nas suas atuações, nas suas carreiras, tá? Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Bom, dito isso, um ponto que eu destacaria também é a importância de ativar o networking, tá? Isso é super importante em vários contextos, tá? Mas nesse em particular, né, o network acaba tendo um papel aí central, não só para buscar um novo emprego, uma nova colocação, né, mas também para se informar sobre o mercado, para ter mais pontos de vista sobre o que está acontecendo na sua área, em áreas correlatas, e com isso buscar oportunidades que talvez não sejam as mais óbvias, que não sejam as mais lineares, né? Então, estar atento a tudo isso que está acontecendo é super importante e o networking vai ser uma fonte importante de informações nesse sentido, né? E aí, bom, os profissionais têm que estar atentos a essas oportunidades, né? Trabalhar, então, em um processo de autoanálise. Isso vai ser bastante importante. O autoconhecimento, né, vai ser super importante. Por exemplo, para buscar em si quais podem ser aí os pontos fortes das suas competências e que outros tipos de atuação esses pontos fortes possibilitam, né? Então, buscar fazer esse matching, essa identificação, né, juntamente com aquelas informações que vieram do network, que vieram aí do mercado, tudo isso pode abrir novos caminhos. Bruno, agora eu vou falar diretamente com você, estudante de administração, profissional recém-formado que está buscando uma colocação no mercado de trabalho e que quando vê assim, vagas de trainee, vamos fazer um processo seletivo para trainee numa empresa como a UI, fica super confiante, fica super animado, mas ao mesmo tempo tem aquele medo. Nossa, será que eu me inscrevo? Será que eu estou preparado? Então, Bruno, eu sei que você não pode dizer, né, dar o caminho das pedras, obviamente, por questões éticas, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: o que você pode dizer para esse estudante de administração, para esse profissional recém-formado, como ele pode se preparar para um processo seletivo de trainee, assim, né, numa empresa do know-how da UI? Bom, duas coisas. Primeiro, com relação ao que você acabou de comentar, de que muitas vezes esses candidatos, possíveis candidatos e candidatas, né, fiquem apreensivos, fiquem receosos. Eu costumo reforçar bastante para esse público, né, que eles precisam ter ciência de que as organizações entendem qual é o momento deles. E eu digo isso porque a gente percebe que muitos
ficam quase que constrangidos até de estarem começando ou tentando começar uma carreira, então de não terem um currículo extenso, de não ter uma bagagem profissional. Fiquem tranquilos com relação a isso, né? O mercado entende qual é esse momento de vocês. Tá? Então, não acreditem que porque vocês não têm, muitas vezes, nenhuma experiência profissional, que vocês não têm chance para esse tipo de programa, né? Como o programa de trainees da UI, por exemplo, ou tantos outros que existem no mercado. Dito isso, como se preparar, né? Esse preparo eu não vejo como... eu acho que o mais importante não é um preparo ali de última hora para um processo específico, né? É importante ter em mente aí um preparo mais de longo prazo, que acontece, enfim, que todos os estudantes devem se focar ao longo da sua formação, né? O que eu destaco como mais importante é a questão das vivências, tá? Então, buscar diferentes vivências ao longo do que seria esse preparo, né? Essas vivências não são necessariamente experiências profissionais. Podem passar aí por experiências de estágios, experiências de trabalho, isso está incluído, né? Mas são as diversas vivências que se pode buscar. Então, seja através de trabalhos voluntários, seja através de atuação em grupos diferentes, grupos de esportes, grupos religiosos, grupos os mais diversos, através de viagens, através de experiências de intercâmbio, enfim, são inúmeros tipos de vivências que a gente pode considerar aqui. E por que eu destaco isso? Porque nesse momento da vida, né, é importante, primeiro, que cada um de vocês desenvolva um autoconhecimento, e isso vocês só vão conseguir a partir dessas vivências, né? Ou seja, a partir do momento que vocês estiverem expostos a diferentes situações, vocês vão percebendo: eu me identifico com isso, faz sentido para mim, eu me saio bem aqui, eu tenho dificuldade aqui, mas talvez eu precise lidar com esse tipo de situação, então eu preciso me desenvolver nesse tipo de situação. Isso tudo vai ser bastante valioso para vocês. É isso que vai fazer a maior diferença, principalmente naquilo que eu tinha comentado agora há pouco, que é o desenvolvimento de competências comportamentais. Bom, a dica já foi dada, agora então é cabeça fria, né, Bruno? Ter confiança, saber muito o que você quer, né? Para você está iniciando uma carreira profissional, é confiar em você. Bruno, conta pra gente o seguinte, eu imagino que lá na UI o administrador seja uma figura muito presente no quadro, né, de vocês, de funcionários. Eu gostaria de saber o que vocês buscam, né, desse profissional, do profissional da administração. Temos e sempre tivemos, né, muitas pessoas formadas em administração dentro do nosso quadro de talentos aí, né, e isso continua sendo real. Isso se mantém. Um dos grandes, talvez, diferenciais, um dos principais aspectos aí, se a gente puder chamar de um ponto de vantagem dos profissionais de administração, talvez seja a versatilidade, né, que a própria formação propicia, tá? E que pode justamente ajudar na maleabilidade, né, na capacidade de adaptação e de uma adaptação mais rápida, muitas vezes, a novos contextos e novas necessidades. Essa é uma competência, uma característica cada vez mais importante dos profissionais em geral, então não só dos profissionais de administração, né? Mas talvez o profissional de administração tenha um pouco mais de capacidade, né, de se adaptar aos diferentes cenários, às mudanças, porque ele tem uma formação um pouco mais abrangente, né, do que outras profissões, do que outras áreas de especialização. Tá? Então, essa é uma característica, esse é um motivo pelo qual a gente olha com uma especial atenção aí para os profissionais dessa área. Tem alguma dica-chave que você daria para o profissional de administração para que ele se torne um profissional mais desejado por grandes companhias como a UI? A gente sabe que essa questão da diversidade, né, que o administrador tem é um ponto muito positivo, mas se for como é que eu posso dizer, um processo envolvendo várias outras profissões, né, pessoas de várias áreas, o que é que
pode ser uma dica-chave para ele se tornar mais desejável? O que é que o mercado está, de fato, assim, procurando de uma forma comum, né? Bom, eu acho que a primeira grande dica aqui seria manter-se relevante, né? Porque esse pode ser o outro lado da moeda, o risco de ter uma formação ou uma atuação muito abrangente, né? Muito ampla. É não conseguir ficar focado e atento a essas mudanças e aquilo que vai se tornando mais importante para as organizações, né? Então, vamos lá, citando alguns exemplos. E por um lado, algumas qualificações, como por exemplo a necessidade de falar outros idiomas, né? Se continuam firmes como requisitos importantes, né? Pelo menos por enquanto, outras necessidades vão surgindo. Então, seja de conhecimentos técnicos, como aqueles relacionados às novas tecnologias, seja de competências, como algumas que eu citei anteriormente, né? Algumas áreas de expertise podem estar ficando obsoletas ou irrelevantes, ou virar commodity. Então, é necessário ficar atento a isso. Em termos desses comportamentos, ou mais do que isso, de modelos mentais, fiquem atentos a três aspectos que eu destaco. Um modelo mental relacionado à inovação, né? Então, estar bastante pronto para inovar. Um modelo mental ligado a algo que é mais global, né? Então, isso não está restrito só a pensar para além das fronteiras de países ou qualquer coisa do tipo. Isso está incluído, mas significa estar atento a perspectivas diferentes das nossas próprias, tá? Então, entender que existem múltiplas perspectivas aí no mundo como um todo, né? E um mindset analítico. Por quê? Porque a gente tem hoje a questão da informação e dos dados, né, numa quantidade muito grande, né, com uma importância muito grande. Então, a capacidade de analisar essas informações e conseguir separar aquilo que é relevante e aquilo que pode se traduzir em informação estratégica, em diferencial, em oportunidade, em última instância, acaba sendo crucial para conseguir navegar por tudo isso. Como é que tem sido montar uma equipe multidisciplinar, Bruno? Está sendo difícil ou a gente consegue já ter um cenário mais múltiplo naturalmente? Eu diria que tem um pouco de tudo, né? Tem os desafios, sim, os desafios passam, inclusive, por algo que você comentou, toda a questão de disponibilidade, né, de pessoas, de talentos, no mercado, tá? Então, isso se reflete, obviamente, né, nessa questão, no momento que a gente está buscando criar grupos multidisciplinares. Tem um aspecto do indivíduo, então muitas pessoas, líderes, membros de equipe estão precisando fazer um esforço maior para se adaptar a esse tipo de realidade, né? Então, como montar essas equipes, como liderar essas equipes multidisciplinares, como incluir pessoas diversas que vão formar essas equipes, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas com um background completamente diferente daqueles com que a gente estava acostumado alguns anos atrás a ter nas nossas equipes, das equipes que a gente lidera, das quais a gente faz parte, né? Então, existe esse tipo de desafio. Por outro lado, eu também vejo que existe uma disponibilidade também muito maior, né? As pessoas estão mais atentas e em grande medida, querendo mais esse tipo de realidade, né? A gente percebe, principalmente nos grupos mais jovens, né? Isso já é esperado praticamente, né? Então, isso acaba contribuindo e facilitando um pouco o caminho, claro. E tem sido um desafio também lidar com pessoas de várias gerações numa mesma equipe? Como é que vocês têm vivenciado isso na UI? Olha, eu não sei se nós somos a melhor referência em relação a isso, pelo seguinte, nós já temos e sempre tivemos uma composição aí em termos de gerações, né, bastante interessante, em que a gente tem diferentes gerações convivendo, né? Então, hoje mesmo a gente tem ali um grupo um pouco menor dos chamados baby boomers, a gente tem uma boa parte
aí da geração X, a gente tem uma enorme parte da geração Y e de milênios, né? Então a gente já tem muitas gerações convivendo e de certa forma sempre foi assim, né? Então isso acontece de uma forma um pouco mais natural. Agora, nem por isso a gente está imune a alguns movimentos que acho que também acontecem em outras organizações, principalmente a questão de que essas gerações mais jovens, né, questionam bastante, né, e colocam à prova os modelos com os quais a gente estava acostumado antes. Então, as organizações de uma forma em geral, estão sim precisando adaptar muitas práticas em virtude do que essas gerações trazem, que acabam sendo a tendência, né? É o que as próximas, todos os próximos grupos de talentos que vão ingressar na organização provavelmente vão trazer como demandas, como expectativas. Perfeito. Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, da nossa entrevista, e eu gostaria de encerrar falando de uma coisa que a gente já falou, que é o propósito, né? A gente sabe hoje que muitas pessoas estão buscando o seu local de trabalho muito direcionadas pelo propósito, mas também fica aquela pergunta: como eu posso avaliar uma empresa para saber se eu estou alinhado com o seu propósito? A minha pergunta é justamente essa, Bruno. Como é que você pode dar uma dica, né? Qual dica você daria para uma pessoa que está querendo, sim, até buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho, mas olhando mais por esse lado de propósito? Quais são os pilares da empresa que ela precisa analisar para ela sentir se há uma identificação ou não com aquilo que a empresa faz, fala, direciona para a sociedade? Bom, primeiro eu quero destacar o quanto de fato isso é importante, essa questão dessa análise, e cada vez mais, felizmente, no meu ponto de vista, esse processo é um processo realmente de mão dupla, né, em que as organizações avaliam os potenciais candidatos e candidatas, mas também candidatos e candidatas avaliam as organizações, e isso é muito saudável e esperado, porque essa questão do propósito pode fazer toda a diferença para ambas as partes, né? Então, ter um alinhamento desses propósitos entre organização e profissional vai, sem dúvida, fazer com que o trabalho flua de uma forma diferente, os resultados aconteçam de uma forma diferente, por aí vai. Como buscar isso, né? Primeiro, isso está bastante relacionado à questão do autoconhecimento que eu mencionei, então é importante, antes de tudo, que cada indivíduo tenha ali para si, né, a clareza de quais são esses seus propósitos, quais são os seus valores. Para fazer essa busca, a minha grande sugestão é investigar e olhar quais são e quais têm sido, quais foram recentemente as ações, né, das organizações, né? Então, mais do que as palavras, mais do que aquilo que está escrito, olhar e pesquisar bastante quais foram as atitudes tomadas. A gente tem aí, de certa forma, uma oportunidade em virtude da questão da pandemia, né, que foi e continua sendo uma situação que coloca à prova muitos aspectos aí das organizações. Então, por exemplo, como cada organização reagiu e agiu dentro da pandemia, né? Isso, sem dúvida, pode trazer muitos elementos que vão fazer com que o indivíduo consiga identificar se isso está alinhado com aquilo que busca ou não. Muito bom, Bruno. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Mais uma vez eu agradeço, né, por você ter disponibilizado um tempo aqui para a gente. Foi muito gratificante poder trocar essa ideia com você. Então, Bruno, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade. Super prazer conversar com vocês. Estou à disposição. Até a próxima. E muito obrigada a você também que ficou com a gente, né, nessa nova versão do CRA Entrevista, agora gravado, de cenário novo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de ativar as notificações, de compartilhar o link desse programa, de deixar o seu like e, claro, de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. A aquisição de uma participação da XP pelo Itaú. Então, foi um momento ali que o Itaú analisou que a XP era uma corretora que estava com crescimento franco, que tinha diferenciais competitivos importantes.